A chuva caía impiedosa sobre as ruas de Lisboa naquela noite de outono, transformando o Tejo em um espelho negro de segredos. No 15º andar da Torre do Comércio, no coração da Baixa, o CEO da Heritage Corp, Miguel Santos, acabara de assinar o contrato que selaria o destino de sua empresa, a demolição de um palácio centenário para erguer um arranha-céu moderno. Mas quando o elevador parou com um solavanco, e as luzes piscaram, Miguel sentiu um arrepio que não era da tempestade, era o pressentimento de que o passado, que ele tanto desprezava, estava prestes a reivindicá-lo de forma irreversível. E então, no escuro do escritório vazio, um envelope antigo escorregou de uma prateleira esquecida, revelando um nome que ele jurara esquecer para sempre, o de seu avô, o homem que o ensinou a odiar quem ele realmente era. Miguel pegou o envelope com mãos trêmulas, o papel áspero como a pele de uma memória enterrada. Ele era o homem que construíra um império imobiliário sobre as ruínas do tempo, ignorando as vozes dos ancestrais que ecoavam nos azulejos rachados de Lisboa. Aos 42 anos, alto e esguio, com cabelos pretos salpicados de grisalho e olhos verdes que cortavam como lâminas em reuniões de conselho, Miguel era o epítome do sucesso português, discreto, implacável, gay em segredo profundo, casado com o armário que o protegia de escândalos. Sua empresa, a Heritage Corp, devorava o património histórico da cidade para vomitar torres de vidro e aço, e naquela noite, o Palácio de São Bento, com seus salões barrocos, seria o próximo. Mas o documento dentro do envelope, um testamento datado de 1925, escrito em caligrafia trêmula, mudaria tudo. Ao meu neto, que ainda não nasceu, proteja o amor que eu não pude viver, lia-se na primeira linha, assinado por João Santos, o avô que Miguel mal conhecera, exilado em silêncio por uma sociedade que não perdoava paixões proibidas. O atingiu como um raio. João Santos não fora apenas um comerciante de vinhos do Douro, ele fora um amante, um rebelde, um homem que amara outro homem em uma era de inquisição moral. O testamento descrevia um esconderijo secreto no Palácio de São Bento, contendo provas de uma sociedade clandestina de intelectuais que era que moldara a alma de Lisboa nos anos 20, poetas, artistas, arquitetos que sussurravam versos de amor em salões escondidos, desafiando o salazarismo incipiente. Miguel sentiu o peito apertar. Ele, que passara a vida erguendo muros para esconder sua própria identidade, agora segurava as chaves para derrubá-los. Mas demolir o palácio significava apagar essa herança, e, pior, expor sua própria fragilidade. Ele ligou a luz, o abajur lançando sombras dançantes nas paredes forradas de livros empoeirados, e jurou que aquilo era uma farsa, um truque de algum ativista ambiental infiltrado. No entanto, ao virar a página, uma fotografia caiu, dois homens jovens, abraçados sob uma oliveira em Sintra, um deles o avô, o outro um estranho de traços finos e sorriso desafiador. O coração de Miguel parou. O estranho era idêntico a Rafael, o arquiteto que ele demitira meses antes por insubordinação, na verdade, por um olhar trocado no corredor que durara segundos demais. Rafael Oliveira era o tipo de homem que Lisboa parecia esculpir nas pedras do Chiado, 35 anos, pele morena beijada pelo sol do Algarve, cabelos cacheados que caíam rebeldes sobre a testa, e olhos castanhos que carregavam o peso de oceanos não navegados. Ele chegara à Heritage Corp. Como consultor de preservação, contratado para suavizar os projetos de demolição com toques de modernismo sustentável. Mas Rafael era mais que isso, era um historiador apaixonado pela memória que era de Portugal, descendente de uma linhagem de navegadores que escondiam mapas de amor em vez de rotas marítimas. Sua demissão fora o clímax de uma tensão não dita. Miguel, o chefe distante, flagrara Rafael em uma conversa sussurrada com um colega sobre os amores proibidos de Fernando Pessoa, e o pânico o fizera agir. Você não entende o que está em jogo aqui, dissera Miguel na reunião final, voz baixa como um confessionário. Rafael respondera com um sorriso amargo, eu entendo sim, Sr. Santos. Você constrói impérios sobre tumbas vazias. Agora, segurando aquela foto, Miguel se perguntava se o destino era cruel ou apenas irônico. Na manhã seguinte, o sol de dezembro filtrava preguiçoso pelas persianas do apartamento de Miguel no Bairro Alto, um loft minimalista com vistas para o Castelo de São Jorge. Ele não dormira, o testamento queimava em sua mente como vinho do Porto envelhecido. A empresa enfrentava uma crise, acionistas pressionavam por lucros, e o Palácio de São Bento era o troféu que salvaria a Heritage de uma fusão hostil. Mas ignorar o documento significava trair o sangue que corria em suas veias, e, talvez, a si mesmo. Com um café forte na mão, Miguel ligou para o único homem em quem confiava cegamente, seu melhor amigo e advogado, Carlos Mendes, um viúvo de 40 anos que escondera sua bissexualidade atrás de ternos impecáveis e piadas secas. Carlos, preciso de você aqui. Agora, disse Miguel, voz rouca. Carlos chegou em meia hora, o casaco molhado da garoa, e ao ver o envelope, seus olhos se arregalaram. Meu Deus, Miguel. Isso é autêntico. Seu avô era. Miguel o interrompeu, era como nós, Carlos. E eu vou demolir o túmulo dele. A conversa se estendeu pela tarde, entre cigarros fumados na varanda e confissões que nunca haviam sido ditas em voz alta.
Carlos, que perdera o parceiro para o câncer anos antes, tocou o braço de Miguel. Talvez seja a hora de parar de correr, amigo. Talvez esse mistério seja o mapa para o que você perdeu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no Museu Nacional de Arte Antiga, Rafael folheava arquivos empoeirados sobre a bela época lisboeta. Ele não era apenas um arquiteto, sua tese de doutorado explorava as redes subterrâneas de artistas LGBTQ+, que influenciaram o modernismo português, de Almada Negreiros a amantes anónimos cujas cartas se perdiam em sótãos. A demissão da Heritage o libertara, mas também o ferira. Miguel Santos representava tudo que ele combatia, o esquecimento calculado do passado que era em nome do progresso. No entanto, em noites solitárias em seu apartamento no Alfama, Rafael sonhava com aqueles olhos verdes, imaginando o que estaria por trás da armadura do CEO. Seu telefone tocou. Era uma mensagem anônima, com uma foto borrada do testamento de João Santos. Você sabe onde isso leva? Encontre-me no palácio ao pôr do sol. O coração de Rafael acelerou. Era uma armadilha ou uma chance? Ele pegou o casaco e saiu, o empedrado das ruas e quando seus passos como batidas de um relógio antigo. O Palácio de São Bento erguia-se como um fantasma barroco na encosta de Alfama, suas fachadas douradas pelo sol poente contrastando com os andaimes da demolição iminente. Miguel chegara primeiro, o testamento no bolso do paletó, o estômago revirando como ondas do Tejo. Ele não sabia por que chamar a Rafael, o número fora fácil de encontrar nos registros da empresa, mas algo no olhar do homem na foto o impulsionara. Eu preciso de sua expertise, dissera na mensagem, omitindo o resto. Quando Rafael apareceu, silhueta contra o horizonte alaranjado, Miguel sentiu o ar rarear. Santos. O que é isso? Você me demitiu e agora brinca de detetive histórico. A voz de Rafael era afiada, mas os olhos traíam curiosidade. Miguel estendeu o envelope. Não é brincadeira. É família. E talvez redenção. Eles entraram no palácio pelo portão lateral, o ar carregado de cheiro de gesso úmido e memórias. As salas vazias ecoavam seus passos, e enquanto Rafael decifrava o texto arcaico, uma conexão tênue se formou, toques acidentais das mãos, olhares que demoravam. Seu avô era parte do Círculo das Sombras, murmurou Rafael, referindo-se à lendária sociedade de intelectuais que se reunia ali nos anos 20, escrevendo manifestos de amor livre escondidos em edições raras de Camões. Miguel engoliu em seco. E se eu demolir isso tudo? O que sobra de nós? A noite caiu como um véu, e o palácio ganhou vida com fantasmas. Eles encontraram um esconderijo atrás de uma tapeçaria desbotada, uma caixa de ébano contendo diários, cartas de amor em francês e português, e um mapa desenhado à mão levando a um quarto secreto. Enquanto liam à luz de uma lanterna, Rafael revelou sua própria ferida. Meu pai me deserdou por ser quem sou. Eu luto por esses lugares para que ninguém mais perca a voz. Miguel, pela primeira vez, falou de sua juventude em Coimbra, dos beijos roubados no escuro e da solidão que o moldara em um homem de ferro. O conflito explodiu quando sirenes distantes anunciaram a chegada de inspetores da prefeitura. Alguém na empresa vazara o plano de demolição noturno. Eles vão nos prender por invasão, sibilou Rafael. Miguel o puxou para as sombras, corações batendo em uníssono, e nesse instante de pânico, um beijo quase aconteceu, interrompido por uma porta rangendo. Eles fugiram pelos telhados, o vento salgado do Tejo os perseguindo, e pela primeira vez, Miguel riu de verdade, o som enquanto como libertação. De volta ao loft, com o mapa espalhado na mesa, a tensão se transformou em cumplicidade frágil. Carlos chegou com vinho e documentos legais, formando um trio improvável, o CEO assombrado, o historiador feroz, o amigo leal. Isso pode salvar a empresa, disse Carlos, se transformarmos o palácio em um museu interativo de herança que é. Mas os acionistas? Miguel balançou a cabeça, eles odeiam riscos. E eu sou o risco maior. Rafael, bebendo devagar, tocou sua mão. Não. Você é a ponte. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. A imprensa descobrira o testamento, e rumores de escândalo pessoal do CEO circulavam. Uma repórter, amiga de um acionista rival, insinuava ligações com comportamentos imorais do passado. Miguel sentiu o pânico subir, sua identidade, outrora um segredo, agora era uma bomba relógio. Eu não posso fazer isso público, confessou, voz quebrada. Rafael o encarou, então por que me chamou? Por pena ou por verdade? O silêncio que se seguiu foi o primeiro abismo verdadeiro entre eles. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões tensas na sede da Heritage, no Rossio. Miguel, com olheiras profundas, defendia o projeto de preservação contra os berros dos diretores. Isso é loucura. O museu gay. Nossa imagem. Ele sentia os olhares, as sussurros, ele, o homem que nunca revelara nada, agora era o epicentro de um furacão. Rafael,
Convidado como consultor relutante, apresentava slides de mock-ups, salões restaurados com exposições de cartas de amor, audioguides narrando histórias de casais como João e seu amante, Alexandre, um pintor exilado na França. Isso não é ativismo, argumentava Rafael, é história. Portugal deve se orgulhar. Mas um diretor, o conservador Henrique Lopes, sabotava tudo, e-mails vazados, petições falsas contra o desvio cultural. E então veio o golpe, uma carta anônima para Miguel, com uma foto recente dele e Rafael no palácio, legendada, seu segredo acaba aqui. O remetente. Henrique, aliado de um passado familiar que Miguel ignorava. A traição cortou fundo. Miguel confrontou Henrique em um café no Chiado, chuva fina caindo como lágrimas. Porquê? Eu te dei tudo. Henrique sorriu friamente, porque você é fraco, Santos. Como seu avô. Eu sei o que ele era, e o que você é. A revelação veio como um soco. Henrique era bisneto de um rival de João, um homem que denunciara o Círculo das Sombras à polícia salazarista, causando prisões e exílios. Eu limpo a sujeira que vocês deixam, cuspiu Henrique. Miguel saiu tremendo, correndo para o Tejo, onde se sentou na margem, ondas lambendo suas sapatos. Ali, sozinho, ele chorou pela primeira vez em décadas, pelo avô que nunca conhecera, pelo amor que negara, pela empresa que virara prisão. Horas depois, Rafael o encontrou, guiado por um palpite de Carlos. Eu vi a foto, disse Rafael suavemente, sentando-se ao lado. Não importa. O que importa é o que fazemos agora. Pela primeira vez, Miguel se permitiu encostar a cabeça no ombro dele, o peso do mundo aliviado por um instante. O clímax se aproximava como uma maré alta. A assembleia de acionistas no salão nobre da Heritage era um campo minado, microfones, câmaras, rostos hostis. Miguel subiu ao púlpito, Rafael e Carlos ao fundo, o testamento na mão como um talismã. Senhoras e senhores, começou, voz firme apesar do tremor, eu vim aqui não como CEO, mas como homem. Meu avô, João Santos, fundou esta empresa não para destruir, mas para preservar. E ele amava de um jeito que a sociedade de seu tempo não permitia. O salão congelou, murmúrios se ergueram como fumaça. Miguel continuou, revelando o círculo, as cartas, o mapa, e, num fôlego, sua própria verdade, eu sou gay. E essa empresa, sob minha liderança, honrará o passado que nos envergonha, transformando o palácio em um farol de aceitação. Henrique se levantou, furioso, isso é suicídio. Você nos arruína. Mas então, um acionista idoso, Dona Maria, voz trêmula, falou, meu tio fazia parte desse círculo. Obrigada, Miguel. O aplauso veio hesitante, depois cresceu, e Henrique, isolado, renunciou na hora. Mas o verdadeiro turning point veio à noite, no quarto secreto do palácio, agora iluminado por lanternas. Rafael e Miguel, exaustos mas vitoriosos, decifraram a última carta de João, o amor não se demole, ele se constrói. Ali, sob afrescos de deuses pagãos, eles se beijaram, não em pânico, mas em escolha, um selo de confiança forjada no fogo. Carlos, vigiando a porta, sorriu para si mesmo, sua própria ferida cicatrizando ao ver amigos renascerem. No entanto, um último conflito. Rafael recebeu uma oferta de um museu em Paris, fugindo das sombras portuguesas. Eu te amo, mas e se Lisboa nos quebrar, confessou. Miguel, olhos úmidos, respondeu, então quebramos juntos. Mas construímos de novo. Meses passaram, e o palácio renasceu como um museu das sombras eternas, um espaço de luz e memória onde casais quer caminhavam de mãos dadas. A Heritage Corp. Prosperou, não apesar da vulnerabilidade, mas por causa dela, projetos sustentáveis, parcerias com comunidades LGBTQ+. Miguel e Rafael, agora parceiros em todos os sentidos, passeavam pelo Tejo ao amanhecer, mãos entrelaçadas. Carlos encontrou um novo amor em um curador do museu, provando que o tempo cura o que o preconceito fere. E em uma noite de gala, com o documento de João emoldurado no átrio, Miguel sussurrou para Rafael, o mistério mudou tudo, mas você mudou a mim. O sol se punha sobre Lisboa, dourando as águas, e pela primeira vez, o passado não era peso, mas asa. A aurora raiava tímida sobre o Tejo quando Miguel acordou com o som de gaivotas e o peso reconfortante do braço de Rafael sobre sua cintura. O loft no bairro Alto, outrora um santuário de solidão, agora ecoava com risadas matinais e o aroma de pastel de nata fresco, trazido por Carlos em suas visitas matinais. Mas a paz era frágil, a vitória na Assembleia trouxera não só aplausos, mas inquéritos. A imprensa portuguesa, sempre ávida por escândalos, dissecava-o como mingau corporativo de Miguel, com manchetes no Diário de Notícias questionando se a Heritage era uma empresa ou um manifesto. E Henrique Lopes, agora um fantasma vingativo, tramava nas sombras,
aliado a um grupo de radicais conservadores que viam no museu uma ameaça à tradição católica. Miguel se levantou, vestindo uma camisa branca impecável, e olhou pela janela para as ruas que acordavam, bondes rangendo na colina, vendedores de castanhas assadas enchendo o ar de doçura. Ele era um homem transformado, mas o medo ainda sussurrava, medo de perder Rafael para o mundo lá fora, medo de que a empresa, sua criação, se dissolvesse em controvérsia. Bom dia, CEO romântico, brincou Rafael da cama, voz rouca de sono, estendendo a mão. Miguel sorriu, curvando-se para um beijo leve na testa. Bom dia, historiador teimoso. Temos uma reunião com os arquitetos do museu. Mas ao descerem as escadas estreitas, um envelope idêntico ao do testamento os esperava na portaria. O círculo nunca morreu. Mas você o matará de novo. Sem assinatura, só um selo de cera com um símbolo que era antigo, uma rosa entrelaçada com uma âncora. No escritório da Heritage, agora banhado por luz natural através de janelas ampliadas, a equipe se reunia em torno da maquete do museu. Rafael, com óculos de armação fina, apontava detalhes. Aqui, o salão principal terá projeções interativas das cartas de João, narradas por atores drag de Lisboa. A designer, uma lésbica abertamente queer chamada Sofia, assentia entusiasticamente, e o jardim secreto, inspirado em Sintra, com bancos para conversas, sem julgamentos. Miguel observava, orgulhoso, mas distraído pelo envelope queimando em seu bolso. Durante o almoço em um tasco no chiado, ele mostrou a Rafael e Carlos. Henrique, murmurou Carlos, franzindo a testa. Ele tem contatos na polícia secreta, ecos do regime antigo. Rafael tocou o selo, não. Isso é mais antigo. Veja, a rosa e âncora era o emblema do círculo. Alguém dentro do grupo sabe, ou um descendente. O conflito escalou à tarde, quando um protesto irrompeu na frente do palácio. Um punhado de manifestantes, liderados por uma figura encapuzada, brandia cartazes, não ao revisionismo sodomita. Portugal é de Cristo. A multidão era pequena, mas barulhenta, com cânticos medievais que faziam o ar vibrar de ódio arcaico. Miguel, Rafael e Carlos observavam de uma janela alta, corações apertados. Eles não entendem, disse Rafael, voz baixa. O círculo lutou por amor, não contra a fé. Mas Miguel via o dano, operários parados, patrocinadores hesitantes. Eu os convido para dentro, anunciou, descendo as escadas com determinação. No portão, enfrentando o líder, um homem de meia idade com cruz no pescoço, ele estendeu a mão, venham ver. O museu não apaga a história, ele a completa. O homem cuspiu, você, sodomita, profana nossos ancestrais. Mas uma mulher idosa no grupo, olhos úmidos, tocou o braço dele, meu irmão era como eles. Deixem-no falar. O protesto se dissolveu em murmúrios, e 3 ficaram para o tour improvisado. Aquela noite, no apartamento de Rafael no Alfama, com fado tocando baixo de um toca-discos antigo, a intimidade se aprofundou. As ruas lá fora pulsavam com o bulício de turistas e locais, lanternas de papel iluminando varandas floridas. Você foi corajoso hoje, disse Rafael, servindo vinho verde gelado. Miguel balançou a cabeça, não. Eu tenho você. Eles se sentaram no sofá gasto, pernas entrelaçadas, e Rafael leu trechos de um diário de Alexandre, o amante de João, em Lisboa, onde o mar beija a terra, eu beijei João pela primeira vez. Que o tempo nos perdoe. As palavras evocaram lágrimas silenciosas, e Miguel confessou sua maior fraqueza, eu temo que isso tudo seja um sonho. Que Henrique venha e leve você embora. Rafael o puxou para perto, então sonhamos acordados. Juntos. O beijo que se seguiu foi lento, cheio de promessas, o fado lamentando amores perdidos como trilha para o deles encontrado. Mas o mistério se adensava. Dias depois, durante escavações no porão do palácio, os trabalhadores encontraram uma câmara selada, paredes cobertas de afrescos eróticos retratando casais em êxtase sob luas cheias, e uma estátua de mármore de 2 homens abraçados, idêntica à foto de João e Alexandre. A descoberta vazou para a mídia, transformando o projeto em sensação nacional, e alvo. Henrique, em uma entrevista na TVI, acusou Miguel de fabricação de pornografia histórica para a agenda liberal. O backlash foi feroz, e-mails de ódio inundaram a caixa de Miguel, e um patrocinador principal, uma vinícola conservadora, retirou-se. Rafael, vendo o parceiro murchar, organizou uma contramaniobra, uma live no Instagram com sobreviventes do círculo, netos de membros que contavam histórias de resiliência. Não é sobre sexo, enfatizava Rafael na câmara, é sobre corações que batem livres. O ponto de ruptura veio em uma gala beneficente no convento dos Jeronimos, sob tetos abobadados de pedra manuelina. Vestido em smoking preto, Miguel discursava sobre o museu quando Henrique irrompeu, microfone em punho, mentiras. O círculo era depravação,
e Santos sabe, ele é o herdeiro. O salão ofegou, e Miguel congelou, o passado colidindo com o presente. Mas Rafael subiu ao palco, mão na dele, não. É herança de amor. E Henrique, seu bisavô matou sonhos, não deixe que você mate mais. A plateia aplaudiu, e Henrique, exposto, fugiu sob vaias. Nos bastidores, Miguel desabou nos braços de Rafael, eu te amo. Mas e se eu te arrastar para baixo? Rafael sorriu, lágrimas nos olhos, então subimos juntos. A calmaria pós-tempestade trouxe curas inesperadas. Carlos, inspirado, revelou sua bissexualidade em um artigo no Público, ganhando apoio de comunidades online. Sofia, a designer, propôs um anexo ao museu dedicado a artistas trans contemporâneas. E Miguel, em uma viagem a Sintra com Rafael, sob a mesma oliveira da foto, enterrou uma carta simbólica: desculpe, avô. Eu honrarei. O amor deles floresceu em gestos diários, cafés partilhados no Martinho da Arcada, onde Pessoa outrora sonhava, caminhadas no Parque Eduardo VII, mãos dadas sem medo. Mas um sussurro final do mistério, uma carta de Paris chegou a Rafael, oferecendo curadoria no Louvre, com menção à arte que era portuguesa. Eu fico, disse ele a Miguel, selando com um beijo ao luar. Lisboa, cidade de 7 colinas e segredos, testemunhava seu renascimento. O inverno de 2026 abraçava Lisboa com um manto de névoa úmida, transformando o castelo de São Jorge em um silhuete etéreo contra o céu cinzento. No canteiro de obras do Palácio de São Bento, agora um formigueiro de arquitetos e restauradores, Miguel caminhava com prancheta na mão, inspecionando os afrescos recém-revelados. Cada traço de cor, um beijo rubro, uma mão entrelaçada em azul celeste, era um lembrete de que o passado não era inimigo, mas aliado. Rafael, ao seu lado com capacete de segurança desalinhado, apontava para uma inscrição latina na parede: Amor vincit omnia. Amor conquista tudo, traduziu, voz suave. Miguel assentiu, mas seu sorriso escondeu a inquietude. As finanças da Heritage oscilavam, e rumores de uma auditoria interna sugeriam sabotagem remanescente de Henrique. De volta ao escritório, uma surpresa os esperava. Dona Maria, a acionista idosa da Assembleia, chegara com uma maleta antiga. Meu presente, disse ela, abrindo-a para revelar joias do círculo, pingentes de prata com a rosa âncora, cartas inéditas de Almada Negreiros para seu amante. Meu tio confiava em João. Use para o museu. Lágrimas brotaram nos olhos de Miguel, era validação, um fio ligando gerações. Rafael, emocionado, abraçou Dona Maria, você é parte disso agora. A tarde se transformou em brainstorm, as joias inspirariam uma exposição itinerante, levando a história que era portuguesa a Porto e Faro. Mas o idílio foi cortado por uma ligação de Carlos. Henrique processou a empresa. Acusa falsificação de documentos para fraude fiscal. Julgamento em 2 semanas. O pânico se instalou como geada. Naquela noite, no jantar em um restaurante escondido no Moraria, pratos de bacalhau à brás e vinho de colares, Miguel desabafou: se perdermos, o museu morre. E eu? Eu volto ao armário. Rafael, iluminado por velas tremuluzentes, pegou sua mão sobre a toalha xadrez. Não. Nós lutamos. Lembra do mapa? Cada passo é uma escolha. Carlos, mastigando azeitonas, acrescentou: tenho um álibi, peritos confirmam a autenticidade. Mas Henrique joga sujo, ele tem testemunhas falsas. A conversa derivou para memórias. Rafael contou de sua infância no Algarve, fugindo de olhares vizinhos por brincar de noiva com o primo, Miguel, de Coimbra, onde um professor o salvara de um linchamento verbal com lições de poesia safada. O riso veio, curando rachaduras, e sob as estrelas de Lisboa, eles juraram lealdade. O julgamento, no Tribunal de Belém, foi um circo midiático. Repórteres lutavam o saguão, flash cegando como a Inquisição moderna. Miguel, em terno azul marinho, testemunhou primeiro: o testamento é real. Ele me mudou, me fez homem inteiro. Henrique, do outro lado, desfilava com advogados caros, apresentando especialistas que alegavam tinta moderna nos pergaminhos. Mas Rafael roubou o show. Chamado como testemunha, ele exibiu os afrescos fotodocumentados, traçando linhagens genealógicas que ligavam João a Henrique via o traidor ancestral. Isso não é fraude, declarou, voz e quando no tribunal de madeira polida, é justiça tardia. A juíza, uma mulher de olhos penetrantes, inclinou-se: Sr. Lopes, suas acusações cheiram a vingança pessoal. O verdito veio ao entardecer, absolvição total, com ordem para Henrique pagar custos. Fora do tribunal, jornalistas aplaudiram. Dentro do carro, Miguel beijou Rafael com urgência: você me salvou de novo. A vitória catalisou o renascimento. O museu abriu portas em março, sob um céu de primavera florida. Convidados de toda a Europa enchiam os salões,
drag queens performando fado quier, poetas recitando versos de Sofia de Melo Brainer sobre amores fluidos. Dona Maria cortou a fita com Miguel e Rafael, lágrimas misturando-se a confetes. Carlos, agora sócio oficial, brindou, ao círculo, e aos que o continuam. Mas em meio à festa, um envelope deslizou sob a porta do escritório privado. O verdadeiro segredo do círculo está em Évora. Venha sozinho, ou perca tudo. Sem selo, só um endereço rabiscado. Miguel hesitou, mas a curiosidade, e o dever, venceu. Dirigiu para o Alentejo na madrugada, o Peugeot cortando vinhedos adormecidos sob lua cheia. Évora, cidade de templos romanos e ossuários, o recebeu com silêncio sepulcral. O endereço levava a uma capela abandonada nos arredores, porta entreaberta como convite. Dentro, velas tremiam em candelabros de ferro, iluminando um altar com a estátua de dois amantes em mármore, réplica da do palácio. Uma figura encapuzada esperava: "Bem-vindo, herdeiro." A voz era feminina, rouca. Ela se revelou como Isabel, neta de Alexandre, vivendo em exílio autoimposto na França. Meu avô deixou isso para João, um testamento espiritual. O círculo não era só amor, era uma irmandade que financiava fugas para amantes perseguidos. Ela entregou um livro de contabilidade, doações secretas que moldaram fundações artísticas portuguesas, incluindo sementes de Heritage. A revelação abalou Miguel, sua empresa nascera de solidariedade quier, não de ganância. "Porque agora?" perguntou. Isabel sorriu tristemente, porque Henrique descobriu. Ele quer o livro para chantagear, provar que o círculo era conspiração criminosa. Eles conspiraram ali, na capela e quando, até o amanhecer, Miguel levaria o livro de volta, expondo Henrique publicamente. Mas o risco era alto, Isabel avisou. Ele tem aliados na polícia. Fuja se precisar. De volta a Lisboa, com o livro escondido, Miguel confidenciou a Rafael em um piquenique no Monsanto: "Isso pode destruir tudo, ou nos imortalizar." Rafael, mordendo uma fatia de queijo de serpa, respondeu: "Então imortalizemos." O confronto final veio em uma conferência de património em Sintra, palácios góticos como pano de fundo. Henrique, convidado como especialista em história tradicional, preparava um discurso difamatório. Miguel, com Rafael e Carlos, infiltrou-se nos bastidores, o livro na pasta. Quando Henrique subiu ao palco, proclamando o círculo como praga moral, Miguel interrompeu: "Não. Era salvação." Projetando-se cães do livro, ele revelou as doações, as fugas salvas, ligando-as à fundação da Heritage. A plateia arfou. Henrique, pálido, gaguejou: "Falsidade." Mas Isabel, emergindo da multidão via vídeo ao vivo da França, testemunhou: "Eu sou prova viva." Henrique colapsou, preso horas depois por extorsão. Na calmaria que se seguiu, o amor de Miguel e Rafael amadureceu em raízes profundas. Eles adotaram um cachorro resgatado do Tejo, batizado João, e planejaram uma viagem ao Douro, revivendo as vinhas do avô. Carlos casou-se com o curador, uma cerimônia que era no museu. E Lisboa, cidade de fados e fadistas, cantava sua história, de mistério a milagre, de preconceito a ponte. O documento mudou a empresa, disse Miguel a Rafael uma noite, abraçados na varanda. "Mas você mudou meu coração." A primavera de 2026 desabrochava em Lisboa com uma ferocidade florida, jacarandás roxos tingindo as avenidas como veias de um coração pulsante. O Museu das Sombras Eternas tornara-se um ícone, lotado de visitantes que sussurravam sobre os afrescos e tocavam as réplicas das joias com reverência. Miguel, agora uma figura pública relutante, assinava livros de visitas e posava para fotos com casais jovens, inspirando-os com um sorriso que outrora fora estrangeiro em seu rosto. Rafael, curador-chefe, coordenava exposições rotativas, uma sobre amores lésbicos no saudosismo, outra sobre transições de gênero em folclore alentejano. Mas sob a superfície de sucesso, rachaduras emocionais surgiam, não do exterior, mas do interior, onde velhas inseguranças dormiam. Uma manhã de maio, enquanto tomava um pequeno almoço em um café no Terreiro do Paço, croissants amanteigados e galão cremoso, Rafael recebeu um e-mail da Sorbonne, uma fellowship de 2 anos em Paris, focada em arquivos que eram europeus. "É uma honra", disse ele, voz neutra, mas os olhos traíam um conflito. Miguel engasgou com o café. "Paris. Agora." A conversa fluiu tensa pelas horas seguintes, caminhando pelo Rossio onde estátuas de reis vigiavam indiferentes. "Eu amo Lisboa, amo você", confessou Rafael, parando sob a estátua de D. Sebastião. "Mas isso é uma chance de trazer mais luz para nossa história. E se eu recusar, resinto-me." Miguel, sentindo o pânico familiar de perda, retrucou: "E eu? Fico aqui, reconstruindo sozinho, enquanto você voa." O abraço que veio foi apertado, mas pontuado por dúvidas não ditas.
Carlos, percebendo a fricção em um jantar no cais do Sodré, mariscos frescos e fado ao vivo, interveio como o amigo sábio que era. Vocês dois são como o Tejo e a ponte, inseparáveis, mas precisam de espaço para fluir. Sua própria lua de mel recente com o marido, uma viagem a Madeira cheia de trilhas e águas termais, o deixara reflexivo. Lembrem do círculo, eles amavam apesar das distâncias, exílios, fronteiras. As palavras plantaram sementes, e naquela noite, no loft, Miguel e Rafael conversaram até o amanhecer, medos de abandono, sonhos de legado, promessas de visitas mensais. Vá, disse Miguel finalmente, voz embargada. E volte para mim com histórias que nos unam mais. O verão trouxe testes maiores. Uma onda de calor abrasava Portugal, e com ela, uma controvérsia nova. Um documentarista americano, atraído pelo museu, propôs um filme sobre o círculo, mas com ângulo sensacionalista, focando escândalos eróticos em vez de emoções profundas. Rafael, em Paris para a Fellowship, ligou furioso de um café nos Jardins de Luxemburgo. Eles querem verismo, não verdade. Miguel, lidando com negociações no escritório abafado, acalmou, recuse. Somos guardiões, não circo. Mas o produtor persistiu, oferecendo financiamento generoso, e a pressão veio de novos diretores de Heritage, ansiosos por visibilidade global. Em uma videochamada noturna, com Rafael sob luz parisiense dourada e Miguel suado em Lisboa, o conflito explodiu. Você sempre cede aos números, acusou Rafael. E você foge para o glamour, rebateu Miguel. A tela congelou em silêncio, e dias se passaram em mensagens frias. A reconciliação veio inesperada, via Isabel. De volta à França, ela visitou Rafael em Paris, trazendo um diário perdido de Alexandre, entradas sobre saudades de João durante separações forçadas. Leiam juntos, sugeriu ela. Rafael enviou scans a Miguel, e numa noite de trovoada, eles se reconectaram por áudio. Ouça isso, a distância não apaga o toque, ela o eterniza. Lágrimas fluíram, e o perdão se instalou como chuva refrescante. Miguel voou para Paris no fim de semana, encontrando Rafael na Torre Eiffel ao pôr do sol, não romântica clichê, mas real, com vento bagunçando cabelos e mãos frias se aquecendo. Eu errei, admitiu Miguel. Med me faz egoísta. Rafael riu, e eu, teimoso. Mas somos melhores assim, imperfeitos. Outono trouxe colheita de frutos. O museu lançou a exposição Sombras em Movimento, com instalações interativas baseadas no diário de Alexandre, sombras projetadas de silhuetas dançando, narrativas áudio de separações e reencontros. Visitantes choravam nos bancos, casais se abraçavam nos jardins. Carlos, expandindo sua prática legal para direitos LGBTQ+, defendeu um caso de discriminação em Porto, ganhando pro bono e um beijo grato de seu marido. E Henrique, após a prisão, escreveu uma carta de penitência a Miguel. Meu ódio era herança envenenada. Perdoe-me. Miguel a leu com Rafael, queimando-a no Tejo. Perdão sim, mas memória não. Mas o clímax emocional veio em dezembro, aniversário de um ano do museu. Uma nevasca rara cobria Lisboa em branco, transformando o palácio em conto de fadas invernal. Durante a cerimônia, com a orquestra tocando Vivaldi adaptado para a harpa Kier, Rafael surpreendeu Miguel no palco, de joelhos, não com anel, mas com um pingente da rosa âncora. Não peço casamento, isso é nosso, fluido. Mas peço, viaje comigo. Construa comigo. Ame-a comigo, onde quer que o vento nos leve. A multidão aplaudiu, e Miguel, voz falhando, aceitou, sim. Para sempre. O beijo sob flocos de neve foi aplaudido como fado épico. O ano novo os encontrou no Douro, em uma quinta ancestral de João, vinhedos adormecidos sob estrelas. Ali, com Carlos e maridos, eles brindaram ao futuro, expansões do Museu a Coimbra, parcerias com Brasil Kier. O documento mudou a empresa, refletiu Miguel, mão na de Rafael. Mas o mistério, você, mudou minha alma. Lisboa, ao longe, piscava luzes como aprovações ancestrais. O ano de 2027 amanheceu com promessas sussurradas no vento atlântico, mas também com sombras alongadas de desafios não resolvidos. Lisboa, agora uma capital europeia de tolerância, via o Museu das Sombras Eternas como joia da coroa cultural, mas a Heritage Corp enfrentava uma fusão proposta com uma multinacional espanhola, uma que prometia a expansão, mas exigia neutralidade temática nos projetos. Miguel, em reuniões exaustivas no Hotel Ritz, sentia o laço apertar. Aceitar significava diluir a essência que era da empresa, recusar, risco de falência. Rafael, de volta da Fellowship parisiense com uma mala de ideias e um bronzeado de verão, notava a tensão nas linhas do rosto do parceiro. Não venda sua alma por números, aconselhou em um passeio pelo aqueduto das Águas Livres, e quando sob arcos de pedra centenários.
A crise pessoal se entrelaçava com a profissional. Dona Maria, agora mentora informal, adoeceu, um resfriado que se agravou em pneumonia, hospitalizando-a no Hospital de Santa Maria. Miguel e Rafael visitavam diariamente, levando flores de alfama e histórias do museu. Vocês me lembram João e Alexandre, murmurava ela da cama, fraca mas radiante. Não deixem o mundo endurecê-los. Suas palavras ecoavam quando, em uma noite chuvosa, Miguel confessou a Rafael: eu temo envelhecer assim, lutando, sem paz. Rafael, segurando uma xícara de chá de limão, respondeu: então lutemos por paz. Juntos, como família. A ideia brotou: adotar formalmente, não só o cachorro João, mas um filho, uma criança de um abrigo que era em Setúbal, órfão de pais perdidos para preconceito. O processo de adoção foi um labirinto emocional. Entrevistas com assistentes sociais no Lisboa Factory, lares temporários cheios de brinquedos e esperanças. Eles escolheram Lucas, um menino de 8 anos com olhos castanhos como os de Rafael e curiosidade voraz por história. Vocês são como os heróis do museu, perguntou ele na primeira visita, segurando um modelo de navio caravel. Miguel, coração inchado, assentiu: exato. E você será nosso capitão. Mas burocracia atrasava, e dúvidas assombravam. Somos prontos? Questionava Rafael em noites insones. Carlos, padrinho designado, os ancorava com conselhos práticos: amor não é perfeição, é presença. Enquanto isso, a fusão virava furacão. O CEO espanhol, um homem charmoso mas corporativo chamado Javier, visitou Lisboa para negociações no Four Seasons. Ao tour pelo museu, ele elogiou os afrescos: impressionante. Mas para nossa marca global, menos nicho, mais universal. Miguel fervia internamente, à noite, em um jantar no Time Out Market, tapas espanhóis e vinhos portugueses, explodiu: universal inclui todos. Inclusive nós. Javier riu desconfortavelmente: claro, mas acionistas preferem. Descrição. Rafael, presente como consultor, interveio: descrição matou o círculo. Não repetiremos. A tensão culminou em uma oferta final, fusão com cláusula de rebranding neutro. Miguel recusou, arriscando tudo. O backlash foi imediato, ações caíram 15%, demissões ameaçadas. Imprensa sensacionalista rotulava Miguel de ativista radical sabotando empregos. Em meio ao caos, Dona Maria faleceu pacificamente, deixando um testamento: ações majoritárias de Heritage para Miguel, com nota: preserva o amor, como João faria. O funeral no cemitério dos Prazeres foi um mar de guarda-chuvas pretos, mas discursos de amigos que transformaram luto em legado. Rafael consolou: ela vive em nós. Inspirados, eles aceleraram a adoção, ganhando aprovação em semanas. Lucas mudaria para o loft em junho. O turning point veio em uma assembleia de emergência no salão da Heritage. Acionistas furiosos berravam, Javier assistia via Zoom, pronto para engolir os restos. Miguel subiu, com Rafael e Lucas, o menino, de terninho pequeno, segurando sua mão. Esta empresa não é tijolos, proclamou. É histórias. E hoje, salvamos uma. Revelando o testamento de Dona Maria e um plano B, crowdfunding global via museu, parcerias com ONGs que eram europeias. Um vídeo de Lucas, tímido mas sincero: eu quero crescer em um mundo que me vê, derreteu corações. A votação passou por aplauso, Javier retirou-se, impressionado. Verão os encontrou como família, piqueniques no Jamor com Lucas voando pipas, lições de história no museu onde o menino traçava mapas imaginários. Carlos batizou Lucas em uma cerimônia não religiosa no Tejo, com drag queens como madrinhas. Mas um eco do passado, uma carta de Henrique, da prisão, pedindo visita. Miguel foi, sozinho, em uma tarde outonal no estabelecimento prisional de Lisboa. Eu errei, admitiu Henrique, envelhecido. Meu ódio era medo, medo de ser como eles. Miguel perdoou, deixando um livro do círculo: leia. Encontre paz. O ano fechou com o nascimento de uma nova exposição, Famílias das Sombras, celebrando adoções Kier. Miguel, Rafael e Lucas cortaram a fita, mãos unidas. O mistério nos deu isso, sussurrou Rafael. Miguel sorriu: e o amor, tudo mais. 2028 trouxe a maturidade plena, como o uísque envelhecido nas caves do Douro. Lisboa, vibrante sob sol mediterrâneo, celebrava o segundo aniversário do Museu das Sombras Eternas com um festival de rua no Chiado, performances de voguinho misturadas a ranchos folclóricos, barracas de ginginha com arco-íris nos copos. Miguel, agora 45, com fios grisalhos elegantes e postura relaxada, dançava com Lucas, 10 anos, ensinando passos desajeitados de fado Kier. Rafael, 37, barba aparada e olhos ainda cheios de fogo,
filmava tudo para um documentário pessoal, não sensacional, mas íntimo, sobre legados vividos. A Heritage Corp. Florescer após rejeição da fusão, o crowdfunding arrecadara milhões, financiando filiais em Porto e Faro, cada uma com temas locais, amores trans no Fado Coimbrão, irmandades lésbicas nas praias algarvias. Carlos, expandindo seu escritório para defesa de herança Kier, viajava com o marido para conferências em Berlim e Madrid. Mas o conflito final pairava sutil. Lucas, em escola primária no Bairro Alto, enfrentava bullying, sussurros de filho de viados, de colegas influenciados por pais conservadores. Por que eles me odeiam? Perguntou o menino uma noite, aninhado entre eles no sofá, assistindo animações sobre piratas gays históricos. O coração de Miguel se partiu. Ele, que derrubara muralhas corporativas, sentia impotência ante o microcosmo escolar. Rafael, prático, propôs, ensinamos ele a responder com história. Juntos, criaram um clube escolar no museu, Pequenos Guardiões das Sombras, onde crianças exploravam arte que era através de contos e crafts. Lucas liderou a primeira sessão, contando a história de João com desenhos de crayon. Os bullies vieram, curiosos, e partiram transformados, um até pediu para ficar. Mas o incidente abriu feridas. Somos pais o suficiente, duvidou Rafael em uma caminhada pelo parque da cidade. Miguel parou sob uma araucária, o suficiente para amar. O resto, aprendemos. Uma oportunidade global surgiu, convite para Miguel palestrar na ONU em Genebra sobre preservação inclusiva. Ele hesitou, deixar família por uma semana. Mas Rafael insistiu, vá. Mostra o mundo que Lisboa construiu. A viagem foi transformadora, audiências com diplomatas, parcerias com museus africanos Kier. Em um coquetel à beira do Lago Léman, Miguel encontrou um embaixador português, descendente distante do círculo, meu avô salvou o seu. Ciclos se fecham. De volta, ele trouxe ideias, um intercâmbio com o Brasil, trocando arte Kier luso brasileira. O outono trouxe o teste definitivo. Um furacão político, eleições nacionais com ascensão de um partido conservador prometendo valores tradicionais, ameaçando cortes em fundos culturais. O museu, dependente de subsídios, enfrentou auditoria hostil. Henrique, libertado condicionalmente, reapareceu, não como inimigo, mas redimido, oferecendo testemunho em uma audiência parlamentar. Eu errei. O círculo me ensinou humanidade. Sua fala, trêmula mas sincera, virou o jogo, o partido recuou, e fundos dobraram. Inverno coroou o ano com magia. Em uma ceia natalina no Palácio Restaurado, árvore de Natal com ornamentos de rosa âncora, peru assado e canções de reis, Lucas anunciou, quero ser historiador como o pai Rafa. A família riu, abraçando-o. Carlos, com marido grávido via barriga de aluguel, brindou, aos mistérios que viram famílias. Anos fluíram como o Tejo, Lucas cresceu em um jovem ativista, o museu expandiu para a rede ibérica. Miguel e Rafael, grisalhos mas de mãos dadas, passeavam pelo Tejo ao entardecer. O documento mudou a empresa, disse Miguel uma vez mais. Rafael sorriu, e o amor, o mundo. Lisboa, eterna, aplaudia em silêncio.